Olá, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez na nossa aula de introdução ao Novo Testamento. Meu nome é João França, esse é o Centro de Estudos Presbiteriano, juntamente com o Seminário Presidente Fundamentalista do Brasil, a Instituição Rondônia, e é um curso que é promovido especificamente para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Riachão do Jacuípe, ok? A nossa segunda aula de hoje vai tratar sobre uma introdução ao livro de Mateus, o primeiro livro que aparece na ordem de eventos do Novo Testamento, ou seja, você abre o Novo Testamento e o primeiro livro que se dá de cara é com o livro de Mateus. Nós vamos saber um pouco sobre esse livro, vamos saber um pouco mais sobre o ensino geral desse livro. Lembrando, não é um estudo aprofundado do livro de Mateus, nós não vamos discutir capítulo por capítulo, discussão do seu conteúdo, mas vamos apenas dar um caminho introdutório para que você, aluno, possa se aprofundar no estudo particular em sua casa, formar a sua breve biblioteca para estudar mais sobre esse assunto, ok? Então nós vamos trabalhar aí introdução ao Evangelho de Mateus. Vamos começar primeiro com o nome do livro, né? No grego nós temos essa expressão aí, katamataion. Katamataion significa segundo Mateus. Alguns manuscritos do Novo Testamento, escrito em grego, tem a seguinte inscrição, né? Evangelho segundo Mateus, ou como está aqui no finalzinho, Evangelion katamataion, né? Evangelho segundo Mateus. O teta aqui é um teta único, aqui é um teta duplo, né? Então aqui tem essa inscrição e essa aqui tem essa inscrição. É bom lembrar que o Novo Testamento, né, a maioria das traduções para o Novo Testamento se baseia em alguma tradição textual. Algumas versões usam a tradição textual BGT, que é a chamada edição crítica grega do Novo Testamento, ou como comumente chamada a 28ª edição do Nestle Aland, né? Há também o texto majoritário publicado pelos irmãos Rogers. O texto majoritário é o texto que se baseia na maioria dos manuscritos gregos. Algumas traduções se baseiam nesse texto. E há o texto recebido, a família do texto recebido, a família do texto das traduções mais antigas, né? Desde o período da Reforma Protestante até o presente momento, muitas traduções se baseiam nesse tipo de texto, ok? E daí, por haver uma variedade de textos, você encontrará textos com a expressão katamataion, texto com a expressão Evangelion katamataion, ok? Então, alguns manuscritos possuem essa inscrição, Evangelho segundo Mateus, e o nome de Mateus significa aquele que é um dom de Deus, né? Mateus significa isso, aquele que é um dom de Deus. Então, quanto ao nome, não há nenhuma dificuldade. A própria tradição histórica da igreja, ela vai reconhecer que Mateus seja o autor, de fato, do Evangelho de Mateus. Mateus, o coletor de impostos, também conhecido como Levi, como nós vimos no estudo que você faz daquilo que a Escritura apresenta como um todo, ok? Muito bem. A autoria, ao autor, né? A autoria do livro é atribuída a Mateus, como eu mencionei para vocês. Ele também é conhecido como aquele que é o Levi do livro de Mateus. Mateus era conhecido como filho de Alfeu, conforme Marcos capítulo 2, verso de número 14, né? E Lucas capítulo 5, verso 27. E ele era um coletor de impostos. Nesse contexto, Mateus era uma pessoa odiada pela própria população judia naquele contexto, né? Por quê? Porque um coletor de impostos era visto como um traidor da nação que trabalhava para Roma, coletando impostos dos seus patrícios. Mas não apenas isso, né? O coletor de impostos naquela época tinha a tendência, né, de superfaturar o valor do imposto e roubar assim os seus patrícios. Então ele era odiado duplamente. A primeira, por ser um traidor, por trabalhar para Roma, por cobrar impostos dos seus patrícios. E a segunda razão
é porque o coletor de impostos geralmente era alguém que usurpava, extorquia, tirava vantagem através do seu poder estabelecido por Roma, daqueles que estavam sob o domínio de Roma. Nesse caso, Jerusalém estava debaixo do governo de Roma, Israel como um todo estava debaixo do governo de Roma neste período. Então ele era um coletor de impostos antes de Jesus chamá-lo lá. Em Mateus 9, versos de 9 a 13, é mencionado o chamado de Mateus a seguir o mestre. Então Mateus, ele é esse personagem que nós já temos visto aqui de maneira resumida, um personagem odiado por alguns, um personagem visto como um traidor, um personagem visto como alguém não digno de credibilidade. E Jesus vai e o chama, né? Jesus o chama para seguir a ele, para que ele seja de fato aquele que vai levar o evangelho aos seus patrícios, né? Aos judeus. Agora chegamos à questão de a data e a ocasião. Ok, na data e a ocasião nós podemos trabalhar a seguinte questão, né? O livro de Mateus, ele certamente foi composto antes de 70. Há alguns eruditos de estranha concepção que vão datar tardiamente também Mateus. E por que Mateus não pode ser datado para depois de 70? Porque nele não se fala de forma direta a respeito da invasão de Jerusalém. Eu falo de forma direta porque há várias interpretações, e isso precisa ser pontuada, mas uma interpretação que eu acho que é coerente com a narrativa do texto bíblico é aquela interpretação que olha para Mateus 24 como sendo uma alusão à destruição de Jerusalém feita por Tito, o general Tito, que invade Jerusalém no ano 70 e devasta a cidade, né? Então a profecia de Jesus no sermão, né, no sermão profético de Mateus 24, de Lucas 21 e de Marcos 13, essa profecia, ela é uma profecia que vai falar especificamente da destruição de Jerusalém, que se dá no ano 70, como é narrado em detalhes ricos pelo Flávio Joséfo no seu livro As Guerras Judaicas. Então, quando você ler essa perspectiva, você olha assim, como alguns eruditos datam Mateus para depois de 70, porque o evento cataclísmico da vida religiosa de Jerusalém, dos judeus, que era o templo, foi colocado abaixo no ano 70, e nenhum escritor depois de 70, segundo alguns acadêmicos, não falam disso, né? Então, por esse limiar, por esse marco, né, por esse entendimento, necessário se faz entender que o documento ele foi escrito antes de 70, né? Aliás, todo o Novo Testamento deve ser marcado antes de 70, inclusive o livro de Apocalipse e os escritos de João, que alguns eruditos colocam para 90, né? Então é estranho essa abordagem, ok? Uma vez que muito do material de Mateus, né, e de Lucas também fora citado pelos escritores, muito material de Mateus fora citado pelos escritores antigos no final do primeiro e segundo século, né, inclusive o material de Lucas, deve-se situar também sua data de escrita por volta de 55 a 60 do ano Domini, ou depois de Cristo. Então eu tenho aqui uma informação muito importante para a gente nos ajudar a interpretar Mateus com coerência, né? Então, Mateus não é escrito depois de 70, e uma razão bem básica disso é que os escritores do primeiro e segundo século também citam Mateus. Se eu contar primeiro e segundo século, são períodos bem próximos da assunção do Mestre aos céus, então eu posso datar aproximadamente, ou por volta de 55 a 60, o escrito de Mateus. Agora, um outro ponto que a gente precisa estudar quando a gente está estudando um livro é tentar entender o propósito. Para que Mateus escreve? Qual o objetivo dele em escrever? Já que o público-alvo de Mateus foram os convertidos do judaísmo, ou seja, aqueles judeus que creram na mensagem do Messias, aqueles judeus que creram na mensagem de Jesus,
aqueles judeus que decidiram seguir o Mestre, é a esses judeus que Mateus escreve. E o objetivo de Mateus era mostrar que Jesus, o que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou, ele é o Messias que o Antigo Testamento prometera, ou seja, ele é o cumprimento da promessa plena do Antigo Testamento que Deus havia feito no período veterotestamentário. E também mostrar que através da morte de Jesus e da ressurreição, o homem, como um todo, é salvo de seus pecados. Então, esse é o primeiro propósito. Qual é? Jesus é o Messias. Segundo, mostrar para eles que Jesus é o Messias prometido, que é através da morte dele que nós encontramos salvação. E terceiro, apresentar Jesus como aquele rei dos judeus prometido, né? Desde os períodos davídicos, né? Que é o reino messiânico prometido em Davi, que ele é o filho de Davi, e isso é muito claro que Mateus o faz quando ele abre a genealogia do seu livro. Eu mencionei isso lá quando a gente falou sobre os evangelhos sinópticos. Então, quando ele abre o seu livro, né, a sua obra, né, Mateus abre a sua obra, ele faz questão de colocar na genealogia a ordem, né, de descendência de Cristo remontando a Davi, né? E é bem interessante isso. Então, mostrando de maneira proposital de que o Jesus apresentado no Evangelho, ele é de fato o rei dos judeus, aquele rei que os judeus esperam, mas que ele já veio, que os judeus rejeitaram a sua soberania, o seu governo, a sua realeza. E os judeus que se converteram a Cristo se submetem a Cristo como seus súditos, sabendo que ele é o soberano de todas as coisas. Isso é bastante interessante, a gente vai ver um pouco sobre isso também quando a gente entrar para tratar do Evangelho de Lucas e juntamente com Atos dos Apóstolos. Chegamos aí ao esboço e o resumo de todo o livro, né? O livro de Mateus possui uma divisão, né? Uma divisão dos seus assuntos de forma bem narrativa biográfica. Lembrem-se que eu discuti um pouco sobre o gênero literário dos evangelhos, né? E nesse gênero literário, os evangelhos eles são marcados também de subgêneros, entre eles a narrativa biográfica, ou seja, a ideia de narrar de maneira lacônica, resumida, a vida de alguém, nesse caso, a vida de Cristo. E todo projeto de resumo de conteúdo que você encontra no livro de Mateus, ele é um projeto que estabelece uma narrativa, contar o fato, mas uma narrativa que conta o fato a partir da perspectiva de olhar o desenvolvimento e a vida do mestre. Nesse caso, nós temos aí sete divisões interessantíssimas no livro de Mateus. A primeira divisão acontece no capítulo 1 ao capítulo 2 de Mateus, o nascimento e a infância de Jesus. Você vai ver lá a narrativa que o anjo chega, anuncia a vinda do mestre a jovem desposada Maria. Há toda uma situação dinâmica ali que nós temos ali no Evangelho, e nessa dinâmica ela acontece de maneira crucial, porque José quer se deixar Maria secretamente, tudo mais, e aí Deus intervém na história, mostrando todo o princípio do que havia acontecido de fato, e você verá toda a infância de Jesus sendo descrita de maneira singular, né? Por exemplo, quando Jesus vai ao templo e tudo mais. Então você vai ter essas discussões a partir do capítulo 1 e capítulo 2. A segunda divisão está aí no capítulo de 3 a 4, onde fala do começo do ministério do mestre. Por que começo do ministério do mestre? Porque o capítulo 3 ele vai mencionar agora Jesus com 30 anos, porque ele inicia-se, a narrativa ela para com Jesus aos 12 anos e retoma a narrativa com Jesus aos 30 anos. E aos 30 anos, Jesus se submete à lei, né, de ser batizado para ser visto como a autoridade daquele que vai poder pregar a palavra de Deus. É bom lembrar que isso é um rito antigo, onde as pessoas que eram pregadores, profetas, ensinadores do povo da aliança passavam pelo rito do batismo ou da purificação para que pudesse, de fato, pregar o Evangelho. Por isso que Jesus vai falar, quando João tenta dissuadi-lo a não ser batizado, ele se deixa quieto para que sim a gente cumpra toda a justiça, ou seja, todos os processos legais que são
necessário para alguém se tornar um arauto público. É bem interessante isso. E esse modelo sacramental, ele acaba sendo incorporado de maneira positiva na igreja cristã. E assim, divorciando o cristianismo do judaísmo enquanto entidade religiosa, mas mantendo a mesma relação como o judaísmo e cristianismo. A estrutura da nossa sociedade era uma estrutura judaica cristã, ou seja, nós temos valores do judaísmo, os 10 mandamentos, por exemplo, e vivemos a vida cristã seguindo os ensinos de Jesus, que são nada mais nada menos do que a aplicação daquilo que é dito no Antigo Testamento, né? E aí o capítulo 4, você vai ter lá Jesus sendo preparado, de certa forma, lá no deserto, sendo tentado. E aí você conhece aí toda essa história. A terceira divisão está nos capítulos de 4 a 18. É o maior bloco, é a maior divisão que você encontra no Evangelho de Mateus. O ministério de Jesus na Galileia. Jesus está naquele período da Galileia pregando, ensinando, curando, libertando, fazendo a vinda do reino de Deus ser real na vida do povo. Também a quarta divisão está aí nos capítulos 19 e 20, o ministério de Jesus na Pérea e na Judéia. A quinta divisão, você terá o ministério de Jesus em Jerusalém, está nos capítulos 21 a 25. A sexta divisão, Mateus apresenta a crucificação e a morte do Mestre, versos 26 a 27. E a sétima divisão, você terá a ressurreição de Jesus, Mateus de número 28. Então, você tem um esboço e um resumo do livro. E chegamos aí à conclusão da nossa aula de hoje em relação ao Evangelho de Mateus. Veja, o livro de Mateus, ele apresenta uma perspectiva cristológica significativa. Por quê? Porque no primeiro versículo ele declara que Cristo é o filho de Davi e o filho de Abraão. Nesse primeiro versículo você consegue ver a unidade do Antigo Testamento no período patriarcal, né? E também a continuidade, a relação com o Antigo Testamento no período real, ou seja, no período do reino davídico. Essa relação ela é muito interessante. Por quê? Porque Mateus indica que Cristo é o cumprimento da promessa da aliança feita com Davi. Você chega no capítulo de 2 Samuel, capítulo 7, você terá uma surpresa interessante. Você deve lembrar, por exemplo, que quando Davi olha a casa de Deus em pedaços feios, ele diz, não, eu vou querer construir um templo para o Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor. E aí o profeta Natan, que estava com ele, diz, certamente Deus quer que você o faça. Faz, Davi. Quando Natan está indo para casa, Deus incomoda Natan, fala para Natan, apresenta a Natan uma revelação crucial. Natan volta e diz, olha, o Senhor me disse que não é você não que vai fazer casa não, porque sua mãe é cheia de sangue, mas eu te farei casa. Eu haverá um descendente teu que vai fazer casa para mim, eu farei casa para ti. Então nesse jogo de palavras você terá a profecia em relação a Salomão, que é ele quem constrói o templo, né? Ele que constrói o templo para o Senhor. Então a promessa de que nunca deixaria um descendente o trono de Davi sobre Jerusalém é garantida em 2 Samuel 7 e em Salmo 110. Mas também reporta-se a aliança que é feita a Abraão. Lembra lá quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, Gênesis 12, ele sai de Ur dos Caldeus, e você pode ler esse texto de maneira muito interessante. E aí Deus promete fazer dele uma numerosa nação, promete a ele que haverá um descendente e tudo mais. Então você começa a ver isso no texto narrativo de Gênesis, e Mateus está ligando essa ideia também logo de cara, né? Chega um dado momento que o grande Abraão ele começa a questionar, sim, o Senhor me disse que vai me dar um herdeiro, mas o Senhor disse também que vai me dar uma terra. E aí vem a revelação de Gênesis 15, né? Você deve lembrar, Gênesis 15 é um texto bastante crucial e dramático também, onde é nos dito que Abraão ele tem um sonho, né? E Deus diz para Abraão pegar animais, cortar um de frente ao outro, né? E Abraão faz isso como o Senhor orienta. E na hora de Abraão passar por entre os animais, diz o texto sagrado que um grande fogaréu não permite que Abraão passe, mas um grande fogaréu passa no meio dos animais.
a implicação simbólica do uso daquela imagem, né, que é a imagem de como era feito os pactos naquele período, é que o Senhor permite-se passar dizendo assim: Abraão, aquilo que eu prometi a você, se eu não cumprir, o que se fizeram com esses animais que estão aqui imolados, que eu passei no meio, se faça comigo também. Ou seja, Deus ele assegura a sua palavra através da aliança, através do pacto, confirmando os dois pactos. Capítulo 12 de Gênesis, o pacto do descendente. Capítulo 15 de Gênesis, o pacto de que a terra seria dada de fato. Então você tem essa conclusão fantástica do livro de Mateus, entendendo toda a sua mensagem e tudo aquilo que ele tem a nos ensinar, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você seja notificado quando tiver curso novo. Você segue o nosso curso aqui no nosso canal. Seja abençoado. Se você está de fato vendo que está sendo abençoado, instruído, né, está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, compartilhe essa aula para que outras pessoas também possam de fato crescer no conhecimento de Cristo, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula e que Deus possa te abençoar de maneira graciosa.